Bom, bem-vindos, bem-vindas à terceira aula do nosso mini-curso de IFRS S1 e S2 e a nova economia climática com enfoque em nano e bio. Essa é a terceira aula desse mini-curso, a última aula. Se você já chegou aqui, muito obrigado pela companhia. A gente está falando agora da virada de chave do nosso mini-curso, né? Na primeira aula, vou até passar aqui, essa aqui é a nossa agenda, por onde que a gente vai começar hoje, né? Nós vamos falar dessa lógica sistêmica, de reduzir, ampliar e monetizar impactos. Depois a gente vai falar da conformidade, como ela protege o capital. A fase 2 também desse processo, como que os ativos de bioeconomia e biodiversidade, eles colaboram com esse processo. A Fabiane vai falar mais sobre a parte do TNFD e de capital natural. Depois a gente vai passar pelos 10 passos para a gente, de fato, conseguir entrar nessa transformação climática global. E depois a gente vai trazer algumas dicas, né, de fontes, de próximos passos para auxiliar nesse processo. Como vocês já viram as aulas anteriores, né, principalmente a aula 2 ali, eu sou a Letícia, sou fundadora da Mira, diretora executiva do Fundo Regenera também. Aqui está um pouquinho da minha experiência, não vou me delongar nisso aqui, porque a gente já falou sobre isso. Comigo hoje, né, nessa terceira aula... Hoje a Fabi vai tocar essa aula comigo. Na primeira aula vocês também a conheceram. E hoje, então, né, a gente... Na aula 1, ela mostrou para vocês por que as normas de FRS, S1 e S2 existem, o que elas transformam no mercado financeiro. Na aula 2, eu falei com vocês, a gente aprofundou o conceito de materialidade e como que o olhar sobre as relações, a governança, os territórios, eles tornam uma narrativa de impacto auditável e genuína. E hoje a gente vai um pouquinho mais para frente, né? A gente vai dar um passo além. A gente vai entender que esse compliance climático, na verdade, ele é o ponto de partida. A gente vai mostrar juntas como que, a partir de um fundamento, uma base regulatória mais sólida, é possível a gente construir ativos reais que envolvem créditos de carbono, mas não apenas, né? A gente também vai falar de biodiversidade, capital natural, que transformam o impacto em valor econômico tangível. Então, avançando aqui um pouquinho, falando dessa infraestrutura sistêmica, nessa lógica de primeiro reduzir para depois ampliar, né, a gente tem que entender que existe uma armadilha de um pensamento linear, né, dentro das organizações, principalmente. Quase todas as empresas costumam tratar o compliance climático como uma linha de chegada, onde que a gente precisa mirar e chegar. A gente cumpre as normas, né, as empresas publicam os relatórios, ficam em dia com toda a parte regulatória, mas essa é uma visão que ela é muito incompleta e ela é limitada. Essa economia climática que a gente está conversando, que essas normas de FRS, S1 e S2 trazem, elas não são lineares, a gente está falando de algo sistêmico, né, dentro dessa estrutura. E as organizações que já estão entendendo isso, elas não apenas cumprem essas obrigações regulatórias, como também usam a conformidade e as regulações como ponto de entrada para uma jornada que acaba se ampliando e é muito mais lucrativa. Pensando nessa lógica, então, em duas fases, uma primeira fase defensiva, né, a gente chama desse jeito, de conformidade regulatória, é a base, né? A gente faz a gestão de risco climático, os relatórios de FRS S1 e 2, os inventários de gases de efeito estufa nos escopos de 1, 2 e 3, com metodologia auditável, né? Utilização de frameworks reconhecidos e a rastreabilidade da cadeia de suprimentos.
Aqui a gente está focando em proteger o capital já existente. A gente quer evitar as multas, as penalizações regulatórias, né? A gente quer manter o acesso a financiamento e reduzir, claro, os riscos reputacionais. Para muitas empresas, ainda é aqui que o trabalho está começando. Na fase 2, a gente chama de ofensiva, quando a gente trata dos ativos de bioeconomia. É aqui que a lógica ela vai se tornar estrategicamente mais interessante. Com essa base regulatória já em ordem, a empresa começa a dar passos seguintes, né? A gente vai pensar em criar projetos de impacto positivo, gerando valor econômico mensurável. A gente vai olhar para créditos de carbono com o MRV, que é o medir, regular e... Fabi, me ajuda mesmo? Como que é o MRV? Reportar Reportar. E verificar. Obrigada, tá vendo? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso de novo. As pessoas dando aula é ótimo, gente. Então, a gente socorre uma a outra. A gente vai falar também, não só apenas, né, de créditos de carbono com esse MRV robusto, mas créditos de biodiversidade, capital natural também, inteligência ancestral, aplicadas a territórios, como Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, como a Fabi falou, a gente vai falar um pouco mais sobre isso ali na frente. E aqui o foco agora é gerar novos valores, né? A gente pensar em negócios regenerativos e mais receita, transformando aquilo que antes era um custo de compliance num ativo de bioeconomia. E o que a gente vai falar, trazer como conector entre essas duas fases, que é a inteligência de dados sistêmica. Né? A gente não pode falar da criação de ativos ambientais confiáveis sem uma base de dados que a conformidade regulatória vai exigir. Essas duas fases, elas se retroalimentam, né? A disciplina do compliance produz os dados que vão sustentar os ativos de bioeconomia. Por isso, por exemplo, né, que a Incarbon, que é onde a Fabi é a fundadora, CEO da empresa, foi desenhada para operar nessas ambas partes, né, essas ambas fases simultaneamente. Não pensando só como etapas sequenciais, mas pensando em camadas integradas. Mas na frente a gente vai falar sobre isso também, a respeito de uma solução para isso. Então, o que a gente tem que pensar é que a infraestrutura dessa nova economia climática é sistêmica, primeiro pensando na redução dos impactos negativos e depois ampliando e monetizando os impactos positivos. O compliance, a gente precisa pensar nele hoje, né, como uma vantagem competitiva futura. E o capital natural como um ativo que, infelizmente, ainda é muito subestimado, principalmente aqui no Brasil. Agora eu vou passar para você, Fabi. Vamos lá. Bom, então agora trazendo para números, né, isso que a gente vem conversando nos nossos últimos encontros e que a Letícia traz aí na fala dela novamente, né, quando a gente olha para essa oportunidade, né, quando a gente está falando tanto do compliance quanto dos ativos ambientais, a gente está falando de mercado, né, não é só um nicho. Esse mercado global de ativos da natureza, existem projeções de que ele pode alcançar até 18 bilhões de dólares até 2030. E no Brasil, né, agora com essa regulamentação do IFRS, a gente começa a ter as empresas passando a ser obrigadas a reportar o impacto climático e o impacto em sustentabilidade. Quando a gente olha para 700 empresas listadas na B3, a gente tem que olhar também para a cadeia de fornecedores dessas empresas. Então, a gente traz, né, cresce esse número para um impacto indireto aproximado de 510 mil fornecedores que podem, né, passar a ter que reportar o impacto climático também, porque estão diretamente conectados com essas empresas que estão listadas na B3. E quando a gente olha para um mercado voluntário, né, onde já está movimentando esse compliance climático por questões relacionadas à sustentabilidade e às vezes até marketing, a gente já tem cerca de 720 empresas ao redor do mundo que já vem reportando impacto em clima e capital natural, que é quando a gente fala ali do TNFD, que vamos falar um pouquinho mais disso adiante também.
Ou seja, o desempenho socioambiental ele se consolidou como o maior ativo intangível da nossa década. E esse é um ponto central. O compliance de hoje, e aí eu reforço aqui a fala da Letícia, ele não deve ser entendido como custo, ele deve ser entendido como uma vantagem competitiva. As organizações que estruturam as suas bases de dados agora passam a se posicionar para capturar essa, né, a princípio uma exigência regulatória, mas também, né, uma oportunidade quando a gente olha principalmente para o mercado de ativos ambientais. Ou seja, já existe uma demanda, tanto pelo reporte quanto pela geração desses ativos, a regulação já está acontecendo e o mercado já está se movendo. E isso nos traz uma oportunidade de novos modelos de negócio, né? E aqui pode ficar ainda mais interessante para vocês, né? Quando a gente traz aí tanto o MRV, né, que a Letícia já comentou, e como que isso se insere, né, no mercado de nanobio. Então, aqui a gente trouxe alguns exemplos, sensores, plataformas, dados auditáveis, como que tudo isso pode incorporar a solução de vocês para se transformar num eixo de negócio, né, do próprio negócio, porque o cliente, no fim das contas, ele precisa de dados, e a tecnologia da Nanobio pode fornecer mensuração em campo, ou seja, é um mercado com uma demanda garantida e crescente. A gente olha também para o data layer climática, ou seja, a possibilidade de venda desses dados ambientais que podem ser gerados a partir do produto de vocês, de alta qualidade para certificadoras, para investidores, para reguladores, né? Quanto mais precisa a medição, maior o valor do ativo ambiental. E quando a gente olha para os créditos de carbono, a gente sabe, né, que nesse mercado, que já é um mercado que já está há algum tempo rodando, quanto mais robusto for o MRV, mais valor de mercado esses créditos atingem, né? E a Nanobio pode, né, viabilizar essa qualidade. E a gente tem também aqui, como uma outra sugestão, o Embedded Compliance, que é uma tecnologia de mensuração integrada ao produto ou ao processo produtivo, não ao relatório propriamente dito, mas ao produto, né? E a rastreabilidade nesse sentido se torna ainda mais, né, detalhada, né, e fortalece ainda mais esse contexto do MRV. Pode passar, né? E aí, a gente quis trazer para vocês, porque quando a gente fala em FRS, S1 e S2, né, vocês lembram das últimas aulas que a gente está falando de sustentabilidade, um grande guarda-chuva, o S2 a gente está falando da questão relacionada ao clima, mas a gente já tem, num contexto global, o TNFD, que é um framework que olha para a biodiversidade e capital natural, e uma expectativa de que num futuro não muito, né, longevo, o IFRS, S3 e S4 comece né, a vigorar também, que vão olhar para questões de impacto social e para questões relacionadas especificamente a capital natural, né? Então, quem já olha para o TNFD, né, que é esse framework internacional, e começa a incorporar isso dentro dessa linha do IFRS, pode sair à frente, né? Então, o TNFD, no fim das contas, hoje, né, a metodologia que existe, e ele é o equivalente ao IFRS S2, que é relacionado ao clima, mas ele é focado em biodiversidade e capital natural. A gente falou agora no último slide que já, né, a gente já tem um número de 720 empresas adotando, né, esse tipo de reporte, e aqui, no fim das contas, a gente passa a ter um framework que é unificado, reportando questões relacionadas à sustentabilidade, clima e natureza. Então, aqui, né, o que o TNFD exige, né? Qual que é a diferença, né, dele em relação ao IFRS, e por que é importante vocês já olharem, né, já estarem de olho nesse tipo de regulação também. Então, a gente tem aqui quais são os impactos, não só na questão de clima, mas em ecossistemas também, avaliação dos riscos relacionados à perda de biodiversidade, né, que pode afetar as operações das empresas, e os riscos relacionados ao uso da biodiversidade também, né? A gente tem atrelado ao TNFD, métricas de impacto em capital natural e possibilidade de integração, porque é a mesma linguagem, né, ainda que o foco seja diferente, mas de integração com os relatórios IFRS S2 já existentes. E aonde, né, onde que entra o grande diferencial da Nanobio, quando a gente olha principalmente para essa questão de biodiversidade, né, e assim, do nosso ver, né, nenhuma tecnologia além da Nanobio oferece a mesma possibilidade de precisão para incorporar aqui, porque a Nanobio, ela não só reduz o impacto ambiental, né, dependendo da solução que vai ser apresentada,
mas ela mede e prova o impacto positivo, né? Então, aqui, de novo, MRV, né? Isso é muito importante para esse cenário. É isso que o mercado de créditos de biodiversidade e de capital natural precisa, de uma evidência científica verificável. E aqui, para tornar isso mais concreto, a gente traz alguns exemplos para vocês. Então, por exemplo, o uso de bioativos com cadeia rastreável, ou seja, o ingrediente da floresta que chega ao produto, vamos, né, tomar como exemplo um produto cosmético, ele carrega consigo dados de origem, manejo, impacto, que podem ser reportados sob esses frameworks com impacto positivo em capital natural. Quando a gente olha para a possibilidade dos sensores biológicos, por exemplo, né, a gente consegue, através dessa tecnologia, reportar como que acontece a recuperação de um ecossistema, né, através de bioindicadores, inclusive, com precisão, né, dados científicos que sustentam os créditos de biodiversidade. Hoje tem sensores que medem DNA, eDNA, eRNA na água das florestas e mostram como isso vai evoluindo com o passar do tempo, e isso pode gerar esses ativos ambientais. Aí a gente já linka com o próximo, né? Bioindicadores de qualidade ambiental com evidência científica, né? Micro-organismos como indicadores de saúde do solo, da água e do ar, né? Isso tudo, né, com uma evidência, com uma comprovação, com a tecnologia atrelada, né? E aqui, né, no fim, o que a gente quer dizer é que com essa validação científica, né, além, né, de simplesmente um relato, mas com toda a tecnologia atrelada, a empresa tem uma prova robusta, né? É a diferença, né, de todo esse cenário que a gente vem trazendo para vocês, do somos sustentáveis no discurso, mais uma evidência científica, né, da contribuição para a regeneração de um bioma, para a recuperação de uma espécie, ou para o fortalecimento né, de diversas cadeias de bioeconomia. Então, isso é o que separa, né, efetivamente os projetos que atraem capital, né, que atraem investidores, daqueles que ficam só num discurso mais focado no marketing, né. Aqui a gente tem, né, desenvolvimento através da Encarbon de projetos de biodiversidade, onde a gente usa essas tecnologias para conseguir mostrar o impacto, né, mensurável dos projetos em biodiversidade e em carbono também. Então, é algo que já é realidade, já está acontecendo, e as tecnologias, né, que vocês desenvolvem podem fortalecer ainda mais. Acho que pode passar para o próximo. E aqui, de novo, né, entrando mais no core e business de vocês, né, onde que, no fim das contas, o nanobio pode gerar um impacto climático real? Né, e qual é o risco, né, que é o maior risco quando a gente fala no cenário de sustentabilidade, é o tal do greenwashing, né, talvez vocês já tenham ouvido falar ou visto, né, notícias que tratam sobre isso, né, mas assim, isso para dizer que o ser nano ou bio não garante um impacto positivo automaticamente, né, não basta dizer, eu trabalho com nanobiotecnologia, logo, né, o meu impacto é um impacto positivo. Então, isso é preciso ser dito com clareza. O que a gente traz aqui é a possibilidade de vocês atrelarem ao desenvolvimento da tecnologia de vocês, quando ela, de fato, gera esse impacto positivo, essa evidência, né? Trazer isso, tornar isso algo que é visível para o mercado também, né? Porque o mercado financeiro, né, o mercado de capitais, enfim, né, com uma série de escândalos que a gente vê acontecendo, ele está cada vez mais equipado para conseguir distinguir o que é o impacto real, ou o que é discurso, ou o que é pior, né, o que é o greenwashing tecnológico. Então, onde o impacto ele é mensurável e real, quando bem estruturado, ele pode efetivamente, né, agregar ao teu negócio. E aí aqui a gente tem, né, alguns exemplos, de novo, para tornar, né, essa visibilidade, trazer visibilidade, tornar mais concreto, que o primeiro é a substituição de insumos. Então, aqui a gente tem, né, um exemplo de substituir de insumos baseados no petróleo por outros, né, que sejam mais eficientes, por exemplo, produzidos por micro-organismos, e a gente tem um impacto direto na redução de emissão de gases do efeito estufa. Quando a gente olha para a eficiência produtiva, ou seja, precisar de menos insumos da natureza para conseguir gerar, né, algum produto, e a gente tem também aí uma redução necessariamente de emissão de gases do efeito estufa, né, e é uma eficiência ecológica que pode entrar diretamente nesses relatórios. Biodiversidade positiva, ou seja, o uso de bioativos né, como
no fim das contas, com uma cadeia rastreável, com impacto positivo em ecossistemas, que pode ser reportado e monetizado. Então, não é só não gerar impacto negativo, mas gerar um impacto positivo também, né? E a mensuração, efetivamente, sensores, né? Tudo que a gente traz de tecnologia para conseguir medir. E aí, óbvio, né, olhar ali para onde, né, pode, né, cada um desses eixos pode gerar um risco, e aí a gente está falando num cenário de greenwashing, que é o que, né, de fato não se quer, né, nesse contexto aqui. Então, é preciso ter esse cuidado, porque a fronteira entre impacto real e greenwashing tecnológico é a mesma que separa projetos que atraem capital dos que afastam investidores sérios, que são as métricas, a rastreabilidade e a evidência científica verificável. E aí, agora falando em asseguração, né? No fim das contas, o que, que é, né, a asseguração? Né? A asseguração é quando a gente olha para a validação dos dados que vão ser gerados por uma auditoria independente. Né? Então, você reporta os dados e vem uma auditoria independente para verificar se isso é verdadeiro, né? Se isso realmente se verifica. Né? E isso, né, é algo que é muito valioso, né, principalmente para o investidor, e passa a ser obrigatório para aquelas empresas listadas na B3, né? Lembra que a gente está falando da regulação da CVM, que tem esse foco, do IFRS, ela passa a ser obrigatória a partir de 2026. Então, a gente traz aqui a diferença, né, do que é uma asseguração limitada, né, que era um cenário anterior a essa regulação, onde o auditor, mesmo que ele exista, ele aplica procedimentos mais restritos, ele faz uma revisão de documentos, entrevistas, análises menos extensas, e o resultado é uma conclusão negativa moderada, né, que a gente chama aqui. Na verdade, é dizer assim, com base nos procedimentos que foram realizados, não se chegou ao conhecimento de nenhum fato que possa conduzir à conclusão de que não existe uma inconformidade, ou seja, né, dizer, não identifiquei uma inconformidade. Né? E quando a gente olha para o cenário atual, a gente tem uma diferença expressiva, a gente precisa de testes mais robustos, a gente precisa de uma avaliação detalhada de controles internos, inspeção de evidências, amostras maiores, e aí a gente tem como resultado uma conclusão positiva. No sentido, na nossa análise, na nossa conclusão, as informações apresentadas estão de fato, nos aspectos relevantes, de acordo com os critérios aplicáveis, de acordo com os critérios da regulação ou, né, do framework que tenha sido considerado, né, para ser realizado, né, essa análise. Então, aqui, quando a gente olha para a Nanobio, né, ter dados auditados de sustentabilidade é uma vantagem competitiva concreta, né, principalmente dependendo de quem seja o cliente, né? Para ter acesso a capital privado, para acessar clientes, para acessar fundos multilaterais, parcerias com grandes corporações e principalmente aqueles que integram, né, ou que estão listados na B3, se forem empresas com esse perfil, ou que integram os seus fornecedores no escopo 3 com esse perfil também. Próximo. E aí agora a gente entra para a parte prática, né? Como é que faz, né? Para entrar, né? A gente selecionou aqui uma sequência de checklist, uma sugestão, na verdade, né, de 10 itens que podem ajudá-los, né, a começar a olhar ou construir. O ideal é construir o negócio já com esse olhar, né? E vamos passar rapidinho aqui por todos eles, a Lei, se quiser me complementar também. Mas vamos lá, do primeiro, né, identifique claramente os riscos e oportunidades de sustentabilidade do seu projeto ou organização, é onde tudo começa, né, o número 1. Então, antes de falar em solução, né, qual o problema sistêmico, né, que o negócio de vocês resolve? Né? É um risco climático? É escassez de água? Tem a ver com perda de biodiversidade? Né? A sua tecnologia, ela reduz um risco ou ela cria uma nova oportunidade? Né? Lista tudo que é possível, tipo um brainstorming, identifica o que pode afetar o valor da sua solução e seja específico o máximo possível, né? Sem ser vago, né? Quanto mais específico, melhor. Quando você olha para o número 2 ali, tua cadeia de valor, né? Agora amplia esse olhar, né? Muitas vezes o impacto não está só no teu produto, ele está na cadeia inteira. Quem fornece, quem aplica, quem é afetado. Né? Para a Nanobio isso é muito crítico, porque os efeitos eles podem estar no fornecedor ou no território. Né? Então, no fim das contas, talvez, né, na cadeia de valor para o negócio de vocês seja justamente onde os riscos existem.
O item 3, né, aplique julgamento de materialidade, quantitativo e qualitativo, né? Vocês tiveram esse conteúdo, vamos relembrar um pouquinho aqui. Então, nem tudo que vai ser analisado tem a mesma importância, né? A materialidade, ela serve para escolher o que realmente importa para o negócio e para o contexto. Então, aqui existe um erro comum, que é ficar só no qualitativo, vocês precisam quantificar, mesmo que não seja perfeito no início. Né, começar, né, o que é financeiramente relevante para esse projeto, nesse contexto, nesse setor. Né, riscos genéricos, né, não cabem aqui. O item 4, conecta com o teu setor e o teu território, porque o impacto ele não existe no vazio. Né, uma mesma tecnologia ela pode ter significados completamente diferentes, dependendo do setor e do território. Vou dar um exemplo aqui, uma solução de água na Amazônia não é a mesma coisa na indústria urbana, né? O contexto é que traz efetivamente o valor, né? E no fim das contas, um projeto, né, em nanobiotecnologia, trazendo para essa realidade, se ele for agrícola no Cerrado, ele tem riscos e oportunidades muito diferentes de um projeto, por exemplo, de nanomedicina em São Paulo. Então, é importante essa relação com o contexto. O número 5, estrutura informações de forma clara. Né? O mercado ele já está cansado de discurso genérico. Né? Se seu relatório ele pode ser de qualquer empresa, ele não serve para nada. Você precisa dizer exatamente o que essa solução faz, aonde, em qual escala, com qual resultado, para efetivamente não correr o risco, né, de ser genérico, né, de não estar bom o suficiente. O item 6, conecta o impacto ambiental a indicadores financeiros, né? Porque lembra que a gente está falando aqui de mercado, né? Então, aqui é que acontece a virada, né? Impacto sozinho não acessa capital. Né? Então, vocês precisam responder, isso reduz custo, isso evita risco, isso abre mercado? Se não tiver essa ponte, né, a gente não consegue acessar o investidor. Considere horizontes de curto, médio e longo prazo, item 7. Aqui a gente, né, quando a gente olha para uma inovação profunda como nano e bio, a gente sabe que isso não acontece no curto prazo. E na natureza também não. Né? Então é preciso mostrar o que acontece agora, o que escala depois, qual é o impacto estrutural no longo prazo. Aí o item 8, né, use padrões setoriais, de RI, né, muito conhecido, principalmente para garantir a comparabilidade com outras iniciativas. Aqui a gente está falando de um idioma global, né? Quando a gente fala no IFRS, a gente sabe que ele vem, né, de uma normativa, de um framework internacional, de uma referência internacional. Então, olhe também para essas referências internacionais e adota essa linguagem que o mundo vai conseguir reconhecer, porque isso já está sendo, né, tratado dessa forma. Sem isso, né, a tua solução ela fica invisível para essa oportunidade de negócio, para essa oportunidade de capital global. O 9 demonstra confiabilidade, né? Então, no fim das contas, não basta ter dado, né? Precisa demonstrar de onde ele vem, né? E esse é o passo que abre o caminho para a asseguração, para a verificação de terceira parte também. Aqui é onde você sai, né, do discurso e entra em credibilidade. E o item 10 é a coerência, né? No fim, tudo que, né, todo esse discurso ele precisa fechar. A governança, a estratégia, os riscos, eles precisam contar a mesma história. Né? Se cada parte fala uma coisa, existe né, se perde um elo de confiança. Né? E os 4 pilares do IFRS, né, eles precisam contar uma história única e consistente. Então, aqui é né, um caminho de solução para vocês. Você passa a bola de volta para a Letícia. Opa, estava com o microfone fechado. Bom, gente, para falar um pouquinho aqui, então, para a gente pensar em continuar essa jornada, né? Pensando em fontes, ferramentas, caminhos. Oi, desculpa. Como que vocês conseguem acessar, né, essas ferramentas? Onde encontrar todos esses materiais para embasar o que é necessário para a gente estar em conformidade, responder a todos esses aspectos regulatórios mesmo, né? É a parte burocrática que precisa acontecer. Bom, então, o primeiro, a gente está falando aqui do IFRS mesmo, o IFRS Foundation e a ISSB Academy, que é quem regula o IFRS, né? Então, ali vocês vão encontrar as normas originais, os materiais educativos, vários cursos gratuitos. É a partir daqui que a gente começa a entender todo o resto.
Importante falar que quando vocês acessarem esse material, ele vai estar com os links para todos esses sites e materiais respectivos, tá? Então, além desse, o SASB Standards Navigator também são as normas setoriais para identificar quais métricas são relevantes por setor de indústria, de empresa, para a gente entender com o foco financeiro. A partir daí, a gente consegue ter essa garantia de comparabilidade. O TNFD Framework, que foi o que a Fabiane trouxe aqui hoje, ele é o framework para divulgação dos riscos, das oportunidades que são relacionadas à sustentabilidade, à natureza mesmo. E isso é essencial para a bioeconomia, conectando, então, o Nanibio com a bioeconomia, é aqui que vocês vão encontrar isso. Aí, entrando na parte da legislação brasileira, né, as resoluções da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, a 193, a famosa 193, que ela regula basicamente a legislação, a padronização do IFRS S1 e S2. Lá na aula 1 teve esse tema. E a 217, 218 e 219. Esse é o marco regulatório brasileiro para sustentabilidade dentro do mercado de capitais, dentro da Comissão de Valores Mobiliários. Então, esse é o arcabouço legal completo que é necessário entender quando a gente está falando de sustentabilidade e de finanças, contabilidade, né, dentro das empresas. Os relatórios da Renner e da Vale, de FRS S1 e S2, eles publicaram o referente a 2024 no ano passado, 2025, de forma voluntária. Então, são as duas empresas brasileiras que a gente pode usar de exemplos práticos com essa materialidade já quantificada. São modelos excelentes para a gente ter um aprendizado legal, concreto ali. Na aula 2, a gente falou sobre isso também um pouquinho, né, de forma prática, para que todo mundo possa conseguir acessar essa informação de uma forma mais dinâmica mesmo, né, mais didática. E, por fim, a nossa plataforma da Incarbon com a Mira, a nossa plataforma de FRS S1 e 2, combinada com a parte de ativos. Nela a gente tem a automação das métricas, IFRS S1 e 2, e GHG Protocol, a partir olhando para a parte de ativos, né, com o pipeline dos projetos que a Fabiane comentou, da Amazônia, da Caatinga, da Mata Atlântica, olhando para esses créditos, né, como pensados aí nessas duas fases que a gente fala, né, uma fase defensiva e depois disso, de forma estratégica, a gente desenhando a fase ofensiva, não apenas verificando, como a Fabi disse, deixando de fazer de acontecer o impacto negativo, né, não é suficiente, vamos olhar também para como provocar impacto positivo no que a gente precisa, dentro da sustentabilidade. Bom, então, finalizando agora, né, a gente precisa pensar que essa integração entre a sustentabilidade, as finanças e impacto real já não é mais uma tendência, a gente está falando de uma transformação estrutural que está acontecendo, né? E dentro de Nanobio, o que isso significa? É algo que já é concreto, que a profundidade científica do que está sendo realizado por quem trabalha com isso tem muito mais valor do que o mercado consegue enxergar, né, de uma forma mais crua hoje. Em termos de normas regulatórias de FRS S1 e 2, elas são um convite para conseguir traduzir o que você consegue e sabe fazer com rigor e intenção. Acho que o maior recado é esse, né, que a gente trouxe nessas últimas 3 aulas aqui. Numa linguagem que quem está falando de capital, quem é o financeiro, o CFO, vai conseguir compreender, né? Então, a gente consegue unir esses dois universos falando uma mesma linguagem, e acredito que
com o que a gente trouxe aqui, vocês conseguem fazer essa tradução, né, de uma forma prática e realmente benéfica, não só para a empresa, mas também para o nosso planeta. Então, queria agradecer, né, finalizando, todo mundo que acompanhou essa jornada do nosso mini curso até aqui, pensando que o ponto de início de tudo, né, precisa ser esse olhar completo, né, para de nanobio, de tecnologia, que vocês consigam fazer toda essa conexão e transformar o negócio em cada vez mais sustentável, deixar isso gerando impacto cada vez mais positivo para o nosso planeta. Fabi, você quer dar um recado final? Queria agradecer também a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho para vocês e assim, a gente já comentou, né, trouxe as evidências, não deixem de aproveitar, né, uma oportunidade agora que é uma oportunidade regulatória, né, que surge, então eu gosto de olhar, né, isso que está chegando não como uma obrigação, mas como de fato uma oportunidade para a gente mostrar o que está fazendo, né, de uma forma correta e com isso conseguir até trazer, né, outros empresários, outras startups, enfim, outros desenvolvedores de projetos para esse lugar, né, e conseguir, né, de fato, avançar numa transição que é uma transição que a gente enxerga, né, para uma economia regenerativa. Então, que, né, aproveitem essa oportunidade, que é uma oportunidade de valorização, inclusive, do que vocês têm, para mostrar o que está sendo feito, né, de uma forma de gerar um impacto real, né, que o mercado financeiro agora reconhece, para de repente arrumar a rota, porque às vezes quando você começa a olhar, né, para essas metodologias, para esses frameworks, para essas diretrizes, você consegue ver, putz, eu podia estar fazendo um pouquinho melhor aqui, né, e isso, né, te leva para um lugar onde você consegue alcançar um impacto real maior e transformar isso numa oportunidade de negócio, né, então eu acho que a palavra final seria não enxerguem isso como mais uma narrativa, né, mas como algo concreto, né, e que existe agora uma oportunidade real de mercado para vocês, de repente, colocarem o negócio de vocês em um outro patamar. Então, obrigada, minha parceira aqui, Letícia, também, por estar comigo nessa jornada. E é isso, a gente está à disposição para, enfim, para tirar dúvidas, para continuar conversando, é um tema que a gente gosta bastante. Obrigada, pessoal. Obrigada, Fabi. Até a próxima.